Olá, uma ótima noite para você que nos acompanha aqui no canal 16. Estamos começando mais um programa Educação e Debate. Esse que é um programa produzido pelo CMP Sindicato, Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara. E o programa de hoje é especial. Isso porque a gente sai dos estúdios da TV Câmara para participar da 6ª edição do Congresso dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo. O congresso deste ano traz como tema União, Resistência e Democracia e faz uma análise das questões educacionais no atual cenário brasileiro. A gente recebe nomes de peso na área da educação, como Daniel Cara, Vrana Panizzi, também Cláudio Dal Bosco e Ginês Leopoldo. E no programa de hoje você vai conferir um pouquinho do que rolou no 6º Congresso dos Professores Municipais. Fica ligado. Que foi orientador no mestrado, do Vinícius Brant, e de vários outros pesquisadores do SEBRAP. E uma das figuras mais esperadas é o cientista político Daniel Cara, que veio de São Paulo para conversar um pouco com a gente sobre o tema desse congresso, que é União, Resistência e Democracia. Daniel, boa noite. A princípio, qual que é o assunto que tu deve tratar na noite de hoje com os professores municipais? Bom, boa noite. A ideia é debater o porquê que a educação hoje está sofrendo tantos ataques. O que explica o fato de que a educação está sendo praticamente estrangulada, né, desse governo, mas é um processo que começa no governo Temer, que com base na emenda constitucional 95 determinou que por 20 anos não vai ter nenhum centavo novo para educação, saúde, assistência social. Agora, indubitavelmente, nesse governo Bolsonaro, o que tem acontecido é uma destruição bastante evidente da política educacional. Essa não é uma novidade só brasileira. Em vários outros países acontecem coisas equivalentes, mas o processo brasileiro ele é mais dramático, então ele tem chamado muito a atenção do mundo. Em julho agora eu estive na Assembleia das Nações Unidas, num painel de alto nível das Nações Unidas, e todo mundo se perguntava o que acontece no Brasil. Então é um pouco sobre isso que eu vou conversar hoje, mostrar que a gente precisa não só resistir, inclusive, a esse processo, mas retomar o direito à educação como um projeto político, um direito que tem que ser garantido para todos e que é fundamental para a democracia, para a justiça social, mas também para o desenvolvimento do país. Muito se fala em resistência, né, no último período e também a resistir a esses ataques. Mas na prática, Daniel, como que se dá essa resistência? Como que o professor, o educador, o profissional que atua lá nas escolas, junto da comunidade, como que ele pode fazer a diferença diante desse processo de desmonte? Defender o direito à educação e ser um operador do direito à educação já determina que o professor ele é um elemento de resistência. Quando ele diz que o Brasil precisa ter justiça social, quando ele dá uma aula sobre crítica ao processo do racismo, do machismo, da homofobia, que é tão marcante na sociedade brasileira, ele já está resistindo. Agora a proposta é não só resistir, é preciso a partir das escolas formar uma quantidade grande de cidadãos que queiram assumir a responsabilidade de gerir o país e de gerir o país com base na Constituição Federal, gerir o país com base nos direitos humanos, gerir o país com base na ideia de que esse tem que ser um país que é desenvolvido, mas antes de tudo é um país que precisa ser justo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma resistência que ao mesmo tempo determina um projeto. E esse projeto é a consagração do direito à educação. Ao se realizar uma análise da conjuntura hoje, a gente já tem uma ideia do que vem nos próximos meses, né? O governo Bolsonaro, assim como o governo Eduardo Leite, deixaram muito claras as suas intenções ao assumir esses postos de poder. Como que tu vislumbra os próximos anos desses governos e como que tu vislumbra a questão educacional, em especial da educação pública? Porque a gente percebe que o ensino privado ele não é diretamente lesado com todos esses ataques que a gente vem presenciando. Por sua vez, a educação pública é diretamente lesada e a gente sabe que quem sofre com isso é a comunidade, né, em especial a mais carente. Bom, então, primeiro vai ficando evidente que o governo Bolsonaro está cumprindo a tarefa dele. Ele já está completando a tarefa dele, agora está sendo debatida a reforma da Previdência, a próxima reforma é a reforma fiscal e tributária. E o objetivo do governo Bolsonaro, e era preciso ter um governo violento,
nesse sentido para promover esse desmonte do Estado brasileiro. E é sempre bom lembrar, o desmonte do Estado brasileiro não é o desmonte do Estado brasileiro do lulismo. O que está querendo se destruir é o Estado brasileiro construído pela era Vargas. Então, o fim da reforma trabalhista e o fim da CLT com o governo Temer, né? Prático fim da CLT, agora a destruição do CNPq, destruição do BNDES. Então, o que está em jogo é o Estado varguista. E o que é importante dizer é que o governo Bolsonaro já está completando a sua tarefa. Eu vejo já um grau de insatisfação, por exemplo, da elite econômica enorme com o Bolsonaro, até porque é uma pessoa completamente destemperada, despreparada para o exercício da presidência. O governo Eduardo Leite já é diferente, é um governo ultraliberal. Talvez o exemplo mais claro do ultraliberalismo seja o Marquesan Júnior, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E são governos que vão promover ajustes do Estado que praticamente liquidam a possibilidade do Brasil ser um país industrial. Sem industrialização, nenhum país vai ser desenvolvido. E a educação, ela é uma força de industrialização, uma força de desenvolvimento, é uma força de progresso. Então, aí que se dá um choque. A escola pública, se ela for tratada como o principal espaço da República, o principal espaço de construção da democracia, inexoravelmente os próprios alunos formados nessa escola vão pressionar pela mudança social. Esse é o risco sempre da educação, e eu acredito que esse é o risco que a educação representa para a elite, mas é aquilo que a educação tem que ser promovida para o desenvolvimento do país. A questão concreta que a gente precisa ter claro é qual é o tipo de inserção que o Brasil quer ter no mundo a partir do século XXI. Por incrível que pareça, no século XX, aos trancos e barrancos, a nossa inserção conseguiu ser melhor. Com os governos Lula e Dilma, em que pese todas as críticas, eu não estou abrindo mão de fazer nenhuma crítica aqui, mas o Brasil, especialmente no segundo governo Lula, ele começou a encontrar um lugar ao sol. Só que isso foi radicalmente desconstruído a partir do governo Temer. Então, o que a gente está discutindo agora parece que é um debate do presente. Mas o que a gente está, na verdade, discutindo é como vai se dar a inserção do Brasil no futuro. Esse é o elemento que precisa ser debatido em profundidade, que os professores têm uma função primordial para o enfrentamento dessa questão. A gente percebe, quando fala no quesito de organização política, ou representatividades se organizam de forma que coloquem pessoas que respondam pelos seus interesses em câmaras de deputados, em assembleias, enfim. A gente tem, a exemplo disso, a bancada do boi, a bancada da bala, da Bíblia, mas a gente não percebe uma movimentação nesse sentido pela educação. Faria diferença se nós tivéssemos mais representantes, professores, por exemplo? Bom, é sempre bom ter mais professores, né? Eu acho que a pergunta é por que a educação não constitui uma bancada. E quando constitui uma bancada, não são bancadas boas. A bancada da educação que existe hoje, inclusive, é uma bancada ultraliberal, que tem votado em posições contrárias ao interesse dos trabalhadores, como no caso da reforma da Previdência. Então, formar uma bancada significa a gente ter a capacidade de mostrar que o professor, que é um professor preocupado com o desenvolvimento do país, que é um professor preocupado com o direito à educação, ele que tem que ser o representante da educação. Um pai de aluno que também é preocupado com a educação de outras crianças, outros adolescentes e jovens, também tem que ser o representante. Então, montar uma bancada de educação, antes de tudo, significa afirmar um projeto de educação. E esse projeto de educação, o Brasil já teve várias oportunidades de formulação. A mais conhecida e a mais saudosa é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 32, mas todas as vezes que o Brasil afirmou um projeto, ele não se realizou. Eu acho que tem uma tarefa histórica para essa geração de hoje, de professores, que é ter a capacidade de formatar um projeto, pode até ser reformular o que já existe do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e ter a capacidade de convencer a sociedade que esse é o caminho para o desenvolvimento. Então eu não sou pessimista, eu sou bastante esperançoso, eu acho que é possível construir essa trajetória, mas vai precisar de muito suor e de muito trabalho, porque para a gente nada é fácil, né? Tudo é sempre mais difícil, mas a gente vai precisar atravessar esse caminho, atravessar esse Rubicão.
Bom, a gente ainda vê, diante de toda essa conjuntura confusa que a gente vive hoje, uma descredibilização dos sindicatos, né? A gente percebe, ao menos localmente, assim, um discurso tentando desacreditar essas entidades e desmobilizar a força dessas representações. Como que tu analisa isso? Assim, tu acha que faz parte de todo esse processo ou simplesmente acabou acontecendo também devido à conjuntura? Os sindicatos eles estão em crise no mundo todo. O que está em crise, na verdade, é o trabalho. Existe uma crise do trabalho. A crise do trabalho, naturalmente, gera uma crise também para os trabalhadores e a crise dos trabalhadores gera uma crise sindical. É sempre bom lembrar que a economia mundial está rapidamente se uberizando. O que significa uberização? É você ter relações de trabalho que não são mediadas mais pela relação capital-trabalho regulamentada por lei. A própria reforma trabalhista é um exemplo disso. É a ideia de que por um aplicativo, uma empresa sediada nos Estados Unidos tem uma relação de trabalho com um trabalhador que é motorista aqui em Passo Fundo. Então, a realidade é que a uberização ela é uma tendência, isso gera uma enorme dificuldade para os sindicatos. Ao invés de criticar os sindicatos, de pedir autocrítica para a máquina sindical, de dizer que os sindicatos eles são corporativistas, e é sempre bom que os sindicatos façam autocrítica, isso é imprescindível para qualquer atividade política, mas é preciso que a sociedade compreenda que ir contra os sindicatos significa ir contra o trabalho, contra a defesa dos trabalhadores. Isso coloca todo mundo numa situação de maior vulnerabilidade. O próprio capitalismo, na década de 30, até a década de 90, mais ou menos no Brasil, ele compreendia que sindicatos fortes significava a possibilidade de maior produção. A tal ponto que se criou uma ideia de um modo de produção social-democrata, em que você dava direitos para os trabalhadores, como direito à educação, direito à saúde, eles estavam mais aptos para o trabalho. Isso gerava um ganho de produtividade. Então era um jogo que todos ganhavam. Esse jogo foi rompido, e o rompimento desse jogo ele é dramático, porque a gente está entrando quase numa situação da guerra de todos contra todos. É a guerra dos Ubers contra os táxis, é a guerra dos professores da rede pública com os professores da rede privada, nas redes públicas entre os contratados e os temporários. Então é uma situação que o fortalecimento dos sindicatos ele é urgente na defesa do trabalho, na defesa dos trabalhadores e da própria sociedade. E como fortalecer o sindicato nesse cenário? Olha, o caminho concreto é retomar a compreensão de que o trabalho é uma atividade importante e que o trabalho ele não pode ser pautado numa exploração fatricida em que todos perdem. É quase que retomar valores civilizatórios básicos, que é o respeito a todas as pessoas como trabalhadoras, porque elas têm direito a uma vida produtiva. Então, o fortalecimento dos sindicatos basicamente é a luta pelos direitos sociais, dando relevo para dois direitos que eu acho que são fundamentais, três eu diria até. O direito ao trabalho, o direito à educação, o direito à saúde. Esses três direitos precisam voltar a ser uma pauta de prioridade. O direito à educação é mais claro, a sociedade tem se movimentado em favor do direito à educação. Só que é urgente que a sociedade se movimente em torno do direito ao trabalho e do direito à saúde também. Você está acompanhando o programa Educação e Debate aqui no canal 16, programa produzido pelo Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, e a gente vai para um breve intervalo e em seguidinha a gente volta com mais congresso dos professores municipais aqui de Passo Fundo, falando sobre união, resistência e democracia. Até mais! Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. Essa que é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara. E no programa de hoje, especial, a gente acompanha a cobertura do 6º Congresso dos Professores Municipais de Passo Fundo, também o 2º encontro do Parfor, que está acontecendo no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo, dias 21 e 22 de agosto. Palestras de qualidade, professores municipais participando ativamente do processo de formação e os nossos debatedores falando um pouquinho sobre união, resistência e democracia. Uma análise aí do atual cenário educacional brasileiro. Acompanhe.
nesse 6º Congresso dos Professores Municipais, uma figura importante na construção das atividades foi a professora Regina Costa dos Santos, que hoje nesse atual formato do sindicato é uma das professoras cedidas para trabalhar com exclusividade no sindicato, né, Regina, em prol do magistério municipal. Essa é uma novidade, né? Afinal de contas, é muito recente esse novo formato do sindicato. E no congresso desse ano já é possível perceber que um novo capítulo da entidade inicia, que é esse processo de formação, trazendo alguns assuntos que em outros espaços de formação acabam não sendo debatidos. Queria saber de ti assim, um pouco como que é essa nova fase da entidade, você que já acompanha desde o tempo de associação, o CMP, como que é para você acompanhar esse processo e por que o CMP Sindicato pensar numa atividade como essa, que trata de alguns temas mais densos, né, do que outras formações que os professores estão acostumados em outros espaços. Boa noite. Boa noite, Ingra. Acho que assim, sim, o CMP ele vive um outro momento, né? Acho que a partir do momento que recebemos a carta sindical no final do ano passado, a gente começa, né, um processo de construção com melhores estruturas, né, com maiores condições de trabalho, né? Já que nós reivindicamos tanto, né, as condições de trabalho lá no local do professor, o sindicato também precisa ter um mínimo de estrutura. Você citou, né, a questão das 3 cedências, que é algo que vem contribuindo muito, né, tanto para esta organização mais interna do sindicato, quanto também a externa, que é a visita nas escolas, as formações que a gente oferece, esse atendimento mais direcionado às necessidades da categoria. Claro que com a vinda da carta sindical a gente conseguiu potencializar algumas coisas. Quanto à questão da formação, nós estamos aí no 6º Congresso dos Professores Municipais, que é um processo no qual sempre a gente teve esse cuidado de ser de acordo com a necessidade da nossa categoria, dos professores, a partir desta realidade vivida e sofrida pelo professor, né? Então, a partir do momento que a gente começa a trazer temas como a questão da violência nas escolas, o uso do celular, o ensino domiciliar e todas as questões que a gente está discutindo hoje no 6º Congresso, é justamente porque a nossa categoria precisa desta formação para daqui a pouco fazer um melhor atendimento à comunidade passofundense, né? Lembrando que o nosso papel como sindicato, ele vai muito além da questão da organização sindical. Nós costumamos dizer que a gente tem uma bandeira que é bem maior, né? Antes de salário, antes de qualquer outra coisa, é a educação de qualidade. E a gente defende que o professor ele precisa ganhar bem justamente para isso, para melhorar, né, a qualidade da educação no nosso município. Então as formações elas vêm cumprindo esse papel. E essas formações elas não se limitam ao dia do congresso, né? A gente chegou aqui e muitos professores, após a fala dos palestrantes, fizeram suas perguntas embasadas já em discussões anteriores, assim, que são os pré-congressos, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho do pré-congresso e também por que ele é importante para o professor, por que não só permitir que o professor venha assistir uma palestra, mas fazer questão de que lá na escola essas discussões comecem bem antes dessa atividade. Esse é o diferencial dos congressos do CMP. Né? A gente tem um mês antes sempre do congresso, a gente faz várias atividades nas escolas, onde os professores discutem a partir de suas percepções, das suas análises frente à realidade, esses temas. Aqui, as escolas municipais, elas se organizaram nas suas unidades de ensino, onde elas tiveram um texto base com algumas questões para estar norteando o debate, aonde foi feito um documento que foi enviado para o sindicato. A partir deste documento, nós fizemos o contato com os palestrantes e foi sempre como base o que a categoria já vem pensando sobre determinado assunto que a gente partiu. Como eu disse anteriormente, os congressos do sindicato, ele tem um diferencial, que é exatamente isso. Ele é feito por professores, para professores e com professores. A nossa base da organização, tanto do pré-congresso como do congresso, é no viés sempre de contemplar a realidade que a gente está vivendo nas escolas municipais. Como que você avalia esse congresso, esse 6º congresso?
Ele foi muito positivo, né? Os congressos, eles vão... A cada novo congresso, a gente vai vendo o quanto a gente vai avançando enquanto organização da categoria e também mobilização dos professores. E os congressos, eles vêm cumprindo com um papel muito importante nesse sentido. O 6º congresso, ele deixa muitos desafios, né? No que diz respeito a gente continuar essas análises e também estar trilhando aí alguns passos para que a gente possa avançar. Não é só discutir, mas é de fato ter indicativos que possam mudar a realidade da nossa educação no município. O 6º Congresso dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo teve uma parceria muito importante nesse ano, que foi o 2º encontro do Parfor, que foi uma parceria com a Faculdade de Educação. E a gente está aqui com a professora Adriana Dickel, que é diretora da FAED aqui da Universidade de Passo Fundo. Adriana, eu gostaria de saber de ti, assim, o que representa para a FAED construir um evento como esse junto com o Sindicato dos Professores Municipais, uma vez que muitos dos ex-alunos da FAED hoje atuam na rede municipal e muitos dos futuros professores municipais com certeza são os atuais alunos da FAED, né? Boa noite. Boa noite. Eu acho que a tua questão já traz consigo a resposta, né? Na verdade, o evento, ele simboliza esse desejo que nós temos na Faculdade de Educação de nos imiscuirmos, de nos contaminarmos, né? Com essa energia boa, com essa capacidade de reflexão que vem dos professores da rede municipal, principalmente quando colocados diante de desafios como esses que a gente tem enfrentado nesse momento. A temática do evento, que são os cenários, o cenário atual, né, da educação e os seus principais desafios, é um tema assim que nos toca a todos, né? Toca a quem faz a formação inicial, toca a quem faz formação continuada, toca aos estudantes, toca professores, né? Toca a todos. Eu acho que todos que se preocupam com a educação no país precisam pensar o que está acontecendo nesse nosso cenário, de que recursos nós precisamos para enfrentar os grandes problemas que se avizinham e, com certeza, essa unidade que a gente produziu para elaborar, né, para estruturar esse encontro, eu acho que já acena para o que somos capazes de fazer juntos. E a possibilidade de novas parcerias, quem sabe? Exatamente, eu acho que assim, a gente mostrou que é possível fazer coisas juntos. Vamos ver o que mais seremos capazes de fazer. Com certeza, muita coisa. Chegamos ao fim do 6º Congresso dos Professores Municipais, casa lotada, evento elogiado, debatedores de alto nível. Queria saber de ti, professor Eduardo Albuquerque, que é dirigente do sindicato, qual a avaliação desse 6º Congresso? Boa noite. Boa noite. A avaliação ela é positiva, a melhor possível. Na verdade, nós tínhamos como objetivo, em primeiro lugar, oferecer aos professores mais um momento de reflexão sobre a sua prática pedagógica e sobre as questões que envolvem toda a problemática do professor e das escolas. E, com relação a isso, nós atingimos nosso objetivo. Conseguimos envolver a plateia nos 3 turnos, na quarta de noite, quinta de manhã e quinta de tarde. E, além de envolver, nós percebemos que houve, sim, uma aprovação por parte dos professores da dinâmica que nós propomos a eles nesse novo tipo de modelo
de debate, onde 3 debatedores falam por 20 minutos cada um e em seguida são questionados. Parece que ele deu certo, parece que ele trouxe um dinamismo maior para as reflexões e talvez possamos melhorar essa dinâmica nos próximos eventos. Eu quero dizer que esse evento ele foi muito especial, porque ele foi uma parceria com a FAED, a Faculdade de Educação aqui da UPF, e do Parfor, o Programa de Formação dos Professores. E por que isso é elogiável? Porque nós estamos fazendo a união entre a academia, ou seja, aquela que formou os professores que hoje estão na rede municipal atuando. Então foi uma oportunidade ímpar. Essa parceria também nós vamos melhorar à medida do possível e implementar novas estratégias para que nós possamos nos aproximar ainda mais da academia, porque vemos na condição dos palestrantes que tivemos hoje, 2 deles são da UPF e uma professora da URGS, uma ex-reitora da URGS, nós percebemos que qualificar o discurso é o caminho hoje para que o sindicato possa se efetivar de fato como um representante legítimo da sua categoria. Não é à toa que o CMP Sindicato ele tem esse reconhecimento, porque esse reconhecimento é fruto de muito trabalho. Fazer todo um processo que nós fizemos aqui, toda a diretoria envolvida, não é algo simples de se fazer. E isso tem resultados, e teve resultados positivos. E nós colhemos sempre, quando percebemos junto ao nosso professor, o respeito e o reconhecimento. E esse respeito e reconhecimento vem pelo nosso trabalho, pela nossa seriedade e pelas posturas que nós temos adotado nesse tempo todo que estivemos à frente do sindicato. Então está de parabéns o CMP, toda a diretoria do CMP, os funcionários que trabalham no CMP, os professores que vieram até aqui, os palestrantes, enfim, todas aquelas pessoas envolvidas nesse evento de qualidade e que certamente ele vai marcar muito os novos direcionamentos que nós temos em relação aos nossos discursos e principalmente a nossa forma de se organizar e de combater o que nós temos hoje visto na sociedade, que é uma tentativa de desconstrução da legitimidade do sindicato. Nós percebemos por aí ataques vis em relação ao sindicato como sendo algo desnecessário e muitas vezes um empecilho na vida do trabalhador. Esse discurso ele é proposital e vem daquelas camadas da sociedade que já estão beneficiadas e que não precisam de um sindicato, porque vem a sociedade com uma visão individualista. E nós mostramos que não, que a sociedade ela é coletiva. E fora dessa coletividade, alguns poucos apenas se beneficiam em detrimento de uma grande maioria. Estamos muito felizes, a diretoria toda está feliz, os professores saíram daqui felizes. E isso é o mais importante para nós. E vamos chegando ao final de mais um programa Educação e Debate. Nosso programa de hoje, um programa especial que trouxe a cobertura do 6º Congresso dos Professores Municipais de Passo Fundo, também o 2º Encontro Regional do Parfor. A gente discutiu união, resistência e democracia, trouxe nomes de peso no que diz respeito aos estudos da educação, da pedagogia. Trouxemos Daniel Cara, Vrana Panizzi, também Cláudio Dal Bosco e Ginés Leopoldo. Na próxima semana, a gente volta com mais programa Educação e Debate. E agora você segue com mais programação de qualidade aqui na TV Câmara. Uma boa noite e até a próxima semana.